Olá, tudo bem? Eu sou a professora Alissa, estou aqui representando a equipe de língua estrangeira na construção da proposta curricular para todo o território de Mato Grosso. A equipe é composta por outros 5 professores. É o Adriano, a Célia, o Itamar, a Rosângela e a Wanda. Nessa equipe há também uma professora de espanhol. Apesar da BNCC ter colocado no documento oficial somente a língua inglesa, nós aqui de Mato Grosso fizemos questão que o espanhol também tivesse incluído nesse processo. O nosso documento está sendo construído com algumas etapas, que é o que você consegue ver agora. Nós falamos em todo o nosso documento sobre as contribuições da disciplina para a formação humana, os objetivos da disciplina, as principais alternativas metodológicas, e aí dentro das principais alternativas metodológicas colocamos a abordagem comunicativa e o letramento digital. Em seguida, você vai ter efetivamente qual é o conteúdo básico que será trabalhado a partir de 2019, em inglês e espanhol, por isso nós chamamos aqui a nossa apresentação de língua estrangeira, e colocamos algumas sugestões para avaliação para as aprendizagens e as referências. Dentre as justificativas, nós colocamos em relação à importância do inglês e uma perspectiva global. Qual é a importância do inglês e também do espanhol? Aqui nesse slide você consegue ver que está falando só de inglês, porque esse é um trecho retirado do próprio documento da BNCC. Reforçando que a gente quis que o espanhol aparecesse, então nós fizemos algumas adaptações do que é colocado lá, para que a gente pudesse adequar ao ensino de espanhol aqui no estado. Então, é considerado que a aprendizagem de inglês e espanhol é vista em uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas. Dentro desse viés, nós trabalhamos o eixo oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e a dimensão intercultural. É importante frisar que, mais uma vez, a oralidade ela se faz presente no ensino e nas aulas, tanto da rede pública quanto da rede particular. Outro aspecto que é muito presente, que está fortemente aparecendo em todo o documento da BNCC, é a questão da interdisciplinaridade. Então, as disciplinas das áreas, elas começam a ser mais conectadas entre si em relação às suas temáticas, para que tenha motivação para o professor, para que ele consiga trabalhar isso dentro de sua sala com mais facilidade. Então, na área de linguagens, você vai ter os componentes língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira. A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na educação infantil. Então, aqui a língua estrangeira, ela aparece obrigatoriamente na rede pública, a partir dos anos finais do ensino fundamental. A ideia dessa integração é que a formação do aluno ela seja integral e ela seja colaborativa entre todos esses componentes. Falando dos objetivos específicos do componente curricular, há algumas coisas interessantes que precisam ser mencionadas. Quando vocês pegarem o documento da BNCC de maneira geral, vocês observarão que são 10 competências que o aluno precisa desenvolver ao longo dos anos. Ensino fundamental, anos iniciais, até o término dos anos finais. Apesar de serem 10 competências gerais, cada componente ele elaborou seus próprios objetivos específicos. Na área de língua inglesa e língua espanhola, existem 6 componências específicas que elas colaboram para a construção da linguagem como uma prática social. Esse conceito de prática social é muito importante e ele está presente também nos outros componentes da área, tanto na língua portuguesa, quanto na arte, quanto na educação física. Então, entende-se que é como uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica. É um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. Isso quer dizer que a questão da prática social é que você dá ao seu aluno um objetivo específico para que ele possa utilizar o idioma, seja falado, seja escrito, seja lendo, seja através da cultura,
nesse momento e nesse agora, não em uma possibilidade futura de que algum dia ele poderá ter a necessidade de usar o idioma. Eu trouxe aqui as 6 competências específicas, mas eu fiz um recorte só do início para que vocês possam ter um exemplo e consiga posteriormente fazer um estudo mais aprofundado. Então, dentre as competências específicas de língua estrangeira, você consegue ver identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural. 2. Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens e mídias, impressas ou digitais. Vocês vão observar que o termo digitais está muito presente na BNCC, trazendo mais uma vez a importância, aliás, reforçando a importância do uso de tecnologias de forma eficiente nas aulas. 3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna e outras línguas também. Como eu disse antes, agora há um trabalho mais integrado entre os componentes de uma área, mas principalmente entre a língua inglesa e a língua materna. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa. Esse recorte é do próprio documento da BNCC, por isso que aqui está só a língua inglesa. Mas os professores de espanhol podem entender que isso também foi adaptado para vocês. Usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país. Esse ponto é muito importante porque ele traz um novo conceito de língua. A ideia é que a gente consiga tirar o idioma de um território específico. Então, o inglês, ele não pertence somente aos Estados Unidos ou então à Inglaterra, e o espanhol não pertence somente à Espanha. O objetivo é que os alunos possam sentir que esse idioma também é deles. A partir do momento que você faz uso dele, o idioma é seu e você consegue ser protagonista desse idioma também. 5. Utilizar novas tecnologias, de novo, tecnologias aparecendo, com novas linguagens e modos de interação. Então, as mídias sociais elas serão mais valorizadas, mesmo através de jogos, essa interação que os alunos têm em jogos serão mais valorizados também. Para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos. Apesar de estarmos falando de jogos, é importante, ou de mídias sociais, é importante entender que todo tipo de interação ele vai ser válido desde que ele produza sentido de forma construtiva, né? E o objetivo a sexta competência é conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais difundidos na língua inglesa e língua espanhola. Então, essas são as 6 competências, elas têm um pouquinho mais de explicação e de detalhamento, mas para que vocês já consigam entender que é isso que o aluno precisa desenvolver ao longo do 6º ano ao 9º ano, por meio das aulas. Não é um objetivo que ele tem que ter atingido no final do 6º ano ou do 7º ano. Ele vai desenvolver isso ao longo do ensino fundamental dos anos finais. Bom, retomando então a parte de língua estrangeira. A ideia é que possa haver a ressignificação acerca do entendimento do aprendizado do outro idioma. Não mais como uma língua estrangeira, uma língua do outro, uma língua que você não vai conseguir ter posse, mas colaborar para a ressignificação do papel dos falantes da língua propriamente dita. Então, em relação a isso, a Base Nacional Comum Curricular, ela toma o conceito do inglês, e a gente reapropria isso para o espanhol, como o status de língua franca. Isso é um conceito muito importante porque ele demonstra toda uma nova função social e política do idioma. Quando você diz que para você falar um idioma você não precisa do nativo, quer dizer, a pronúncia do nativo não é a única aceitável. Ou certos erros que forem cometidos, que não atrapalhem a comunicação, eles passarão a ser aceitáveis desde que todo o sentido possa ser negociado. Então, entender que um idioma é uma língua franca colabora para compreender a função da língua enquanto meio de comunicação e de interação, não apenas como uma variante linguística, reforçando que a ideia é que o aluno possa compreender, nesse mundo globalizado, de mídias sociais e de interação digital, que ele pode utilizar a língua no aqui e no agora. Esse conceito de língua franca ele é muito atribuído ao inglês, mas nós apropriamos esses conceitos e os aspectos principais para o espanhol também. Eu trouxe para vocês um exemplo de como que nós construímos a organização dos objetos de conhecimento.
Então, esse exemplo que eu trouxe é em relação ao 6º ano. Na primeira coluna, você vê aí o eixo temático. A primeira e a segunda coluna é o que você consegue ver também no documento oficial da BNCC. Então, eixo temático, você consegue ver qual é a parte que está sendo trabalhada, então, como interação discursiva, ou a compreensão oral, ou a produção oral, ou estratégias de leitura. Nas habilidades, são as descrições que o documento oficial da BNCC fez ao que o aluno precisa fazer ao longo do ano. E aí tem alguns códigos. Então, você vê ali nas habilidades EF06LI01. Então, ensino fundamental, 06 se refere ao 6º ano, LI se refere à língua inglesa. Reforço que, mais uma vez, toda a parte de espanhol está sendo baseada, está tendo como inspiração o que foi construído para o inglês. Então, mesmo lá no espanhol, o pessoal vai conseguir ver LI em vez de LE, mas por esse motivo, tá? E aí, eles fazem a numeração das habilidades que eles foram construindo, né? A terceira coluna é o que a gente destrinchou. Então, a partir do momento que a gente leu lá, interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa, nós começamos a refletir na nossa equipe que tipo de conhecimento, qual é o conteúdo específico que esse aluno precisa ter para ele conseguir desenvolver isso, para que ele possa fazer o que está sendo proposto. É muito importante que vocês prestem atenção nessa tabela, porque há certas coisas que podem ser alteradas e há certas coisas que não podem ser alteradas. O que não pode ser alterado? A tabela de habilidades, onde você consegue ler esse código que eu acabei de exemplificar, não pode ser alterada. A BNCC, ela traz o que é considerado como o mínimo que o aluno deve aprender ao longo do processo da escolarização. Quando você vê ao lado desse código um MT, quer dizer que foi algo que a gente incluiu. Já devo adiantar que aqui, em relação à língua inglesa e à língua espanhola, nós não acrescentamos muitas coisas, porque vocês vão poder perceber que o que eles desenvolveram já é um currículo bem fechadinho. Mas você, professor, caso tenha identificado, tenha sentido falta de algum aspecto específico e acha que faltou incluir aí no nosso currículo, você tem total liberdade de fazer essa sugestão para a gente. A parte de objetos de conhecimento é algo totalmente flexível para ser alterado. Então, se você não concorda com o que a gente colocou em relação ao que tem que ser trabalhado para desenvolver essas habilidades, ou você acha que faltou alguma coisa, você tem total liberdade para que a gente faça alteração nessa coluna. Infelizmente, ou felizmente, não há como a gente alterar ou retirar habilidades propostas pela BNCC. Bom, todo esse trabalho nós consideramos, de maneira geral, como é que isso vai contribuir para a formação humana. Então, com essas novas formas de ver e entender a língua, que é materna ou não, reforçando que a língua estrangeira, inglês e espanhol, irão trabalhar de forma mais unida com o português, tá? É imprescindível que haja novas formas de compreensão dos conceitos de formas de ensino. Então, entender que um idioma é uma língua franca, considera que não há mais por que a gente ficar decorando listas de verbos ou fazendo apenas traduções de um conteúdo para outro, de uma frase para outra, se não há ali uma produção de sentido significativa, né? Então, a escola como um todo, ela forma cidadãos para o mundo, para viver e interagir. Essa é uma palavra muito importante na BNCC e também na construção da nossa proposta curricular. Então, interagir na sociedade. Como é que o aluno vai poder interagir na sociedade a partir das suas aulas? Então, precisa também acompanhar os movimentos. Considerando tudo isso, a escola precisa acompanhar todos os movimentos que estão além dos muros da escola. Essa visão e abordagem em relação à língua ajuda que o aluno possa identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Você vê aí que eu retirei uma competência que vai ser desenvolvida ao longo do ensino fundamental, né? Mas ela exemplifica muito bem qual é a ideia
do entendimento de língua inglesa e língua espanhola enquanto uma língua franca. É identificar e poder agir no mundo. Nós fizemos as sugestões de algumas metodologias que consideramos mais adequadas, talvez adequadas não seja a palavra mais apropriada, mas algumas sugestões de metodologia para que vocês possam trabalhar, para que nós possamos trabalhar, aliás, essa nova forma, essa nova abordagem do currículo. Então, a gente considera que aprender é poder interagir significativamente, considerando, dentre vários fatores, o contexto, os conhecimentos prévios, os interlocutores e os objetivos reais. Então, o que vocês vão encontrar no nosso documento? Abordagem comunicativa. Já vou reforçar, frisar e destacar que o que nós colocamos na nossa proposta curricular são sugestões para o professor. De maneira alguma, o objetivo dessa proposta é engessar o seu trabalho dentro de sala de aula. É claro que o professor, ele conhece muito bem, e melhor do que qualquer um, qual é a melhor forma de trabalhar com seus alunos, considerando o seu contexto. Ainda mais em um estado tão grande como o nosso, né? Mas acreditamos que a abordagem comunicativa, ela, além de ser coerente com toda essa proposta, essa discussão anterior, ela também não é uma abordagem estática e ela também não é territorializada. Então, mais do que os conteúdos, os processos, os meios, eles são realçados, dando mais importância para isso. Então, o ponto principal dessa abordagem não é necessariamente quais atividades utilizar. Isso é bastante flexível e o professor sempre vai ter essa liberdade. O que realmente importa é que a atividade ou o conjunto de atividades e projetos deve ver a língua como uma ferramenta social, independente da atividade ou de como o professor decida, esse aspecto é importante. A língua é uma ferramenta social para a comunicação. Outro aspecto que nós colocamos também nessa sessão da metodologia é em relação ao letramento digital. Vocês puderam ver que as tecnologias digitais, eles aparecem com bastante frequência ao longo da BNCC e também aqui na nossa proposta curricular. Então, a educação é diretamente afetada por este novo contexto da tecnologia, da globalização, e pode ser fortemente beneficiada pela tecnologia, promovendo possibilidade de equidade no acesso ao conhecimento, estando na vanguarda de processos mais efetivos de aprendizagem. Reforçando que isso é uma sugestão. O professor, ele, mais do que ninguém, conhece as suas necessidades e quando é o melhor momento para utilizar a tecnologia e de que forma utilizar a tecnologia em sala de aula. Então, as tecnologias educacionais permitem a customização da experiência educativa, atendendo alunos com diferentes ritmos e necessidades de aprendizagem. As avaliações por meio da tecnologia, exemplificando, permitem que os professores possam monitorar e dar um retorno imediato e mediar de forma mais efetiva a aprendizagem. Considerando que aqui no estado nós temos uma aula de inglês para cada turma, e o professor acaba tendo vários alunos, avaliar por meio da tecnologia seria uma boa forma de integração e logo facilitando também o nosso trabalho de correção, né? A última etapa da nossa proposta curricular é o que são algumas considerações em relação à avaliação. Então, uma vez que a BNCC prevê a formação do estudante a partir dos 5 eixos, oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural, e que a concepção de linguagem abarca a interação humana, a prática social e cultural, entende-se que a avaliação acontece não para testar ou verificar se o estudante aprendeu. É claro que isso é importante, viu? Mas para ajudá-lo a aprender. Então, será que ter a avaliação apenas no final do bimestre é a forma mais efetiva de trabalhar com ela? Nós consideramos que é uma etapa recorrente, não uma etapa conclusiva durante o ensino-aprendizagem. Reforçando, então, que há a possibilidade do uso de tecnologias durante a avaliação e seria algo muito interessante. Mas, de maneira geral, considerando todas essas novas formas de abordagem, essas novas formas de ver o idioma, inglês e espanhol, o professor, dentro do seu contexto de trabalho, e nós aqui,
começamos a refletir. Por que avaliar? O que avaliar? Como avaliar? Quando avaliar? Se nós teremos que trabalhar oralidade, como é que a gente vai poder avaliar isso em uma sala com 30, 35 alunos? Como que a gente pode fazer isso de forma que seja produtivo, tanto para o professor, que tem que fazer avaliação com vários alunos, e para o aluno, como é que ele pode se desenvolver como isso? No nosso documento, você encontra um início da discussão. Há muito que ser falado, mas você, professor, pode também dar suas contribuições nessa sessão, pensando o que você faz que é produtivo e que poderia ser compartilhado com os outros professores. Fechar, eu trago uma fala de um projeto africano em que eles tinham como mote isso: nada sobre nós sem nós. E considerando essa fala, eu faço um apelo a todos os professores do Estado que vocês participem ativamente desse momento de importante colocar que nós, aqui da equipe, tentamos fazer essa construção dessa proposta curricular de forma a considerar os diferentes contextos de Mato Grosso. Mas só você, professor, sabe o que você realmente precisa e como que você pode trabalhar isso em sala. Então, não nos deixe falar sobre vocês sem vocês. Suas sugestões, faça críticas aonde for necessário, para que nós possamos melhorar esse currículo. É muito importante frisar que nós, a equipe de língua estrangeira, tentamos construir esse documento de forma a abranger as várias realidades que existem no Mato Grosso. Mas nós sabemos que isso é muito difícil, né? Então, professor, você, da região rural, de uma região indígena, do interior, coloque a sua voz também no nosso documento. Traga a sua experiência, traga a sua realidade para o documento e participe dessa consulta pública. Muito obrigada.